Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Na aula de hoje, nós vamos abordar um ponto importantíssimo que vai acompanhar vocês o resto da vida, né? Eu sei que toda vez eu falo isso, todo começo de aula eu começo falando isso, mas não é mentira, né? Todas as coisas aqui que vocês acabam vendo são muito importantes, só que essa em particular vai descrever as mais variadas grandezas da física, né? E alguns de vocês já devem ser familiarizados com esse conceito, né? O que a gente vai discutir na aula de hoje é função, tá? A função é uma construção matemática que, em simples termos, ela envolve dois conjuntos e uma relação estabelecida entre esses dois conjuntos. A gente vai ver mais detalhes, né, técnicos, o que define uma função, né? Mas por que ela é importante? Porque a função, ela carrega informação sobre o comportamento de alguma coisa, né? Como dependente de outra, né? Por exemplo, aqui nesse quarto, e aí onde vocês estão, a gente tem uma determinada temperatura, né? Então, cada ponto que você tem nesse quarto que eu estou, né, ele vai medir uma temperatura. A temperatura aqui nesse ponto é diferente da temperatura nesse ponto, que é diferente da temperatura nesse ponto, e assim por diante, tá certo? O ponto em si, o que ele está medindo? Está medindo uma localização espacial, certo? Mas o que está envolvido no conjunto desse meu espaço, né, que eu estou medindo é temperatura. Temperatura não é localização espacial. Temperatura é um valor que vai medir se aquele ponto está quente ou está frio, digamos assim, né? Então, como a gente vai medindo a temperatura ponto a ponto, existe uma correspondência para cada lugar que eu meço, onde eu estou, ou onde vocês estão, está associado para cada posição a uma temperatura definida, certo? Percebam que a temperatura ela pode ser diferente, né? Ou ela pode ser a mesma. A temperatura nesse ponto aqui que eu estou medindo pode ser a mesma temperatura desse ponto que eu estou medindo. Mas por um determinado ponto, a temperatura não pode dar dois valores, né? Esse é um exemplo bem claro do que é uma função. A função, no fundo, nesse caso, a temperatura, associa a cada ponto a um valor que eu vou medir no meu termômetro, ou o que quer que seja. Tá certo? Esse é um exemplo bem claro de uma função de uma posição do espaço. Eu tenho um conjunto de pontos do meu espaço, que é um certo conjunto, e tem o valor de temperatura a cada conjunto de pontos, e a temperatura forma outro conjunto. Então, percebe? Assim eu relaciono um conjunto com outro diferente. E essa relação, essa máquina que vai me dar essa relação entre os dois é o que a gente vai chamar de função. Tá certo? Então, eu dei essa leve introdução para a gente motivar através de uma coisa física, né, o que seria essa ferramenta matemática, digamos assim, que é a função. Mas agora a gente vai ver, né, seguindo as nossas apresentações e os nossos slides, como a gente sempre faz, o que é função de uma maneira mais formal, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Ok, como eu falei para vocês, a aula de hoje é toda centrada em funções e suas propriedades, né? Dentro dessas definições de funções, existem várias coisas que vão aparecer que são importantes para a gente dar qualidades à função, tá certo? Como eu falei para vocês, e como eu sempre repito aqui, a gente está aprendendo a falar de novo. Então, quando a gente fala funções, a gente vai ter que saber precisar um pouco mais como eu posso comunicar alguns aspectos dessas funções sem titubear e sem confundir em uma linguagem que seja a mesma em qualquer lugar do Brasil. Se eu falar aqui, se eu mandar um e-mail para alguém, para um professor de outro lugar, eu tenho que saber me comunicar direito, tá certo? Eu não posso falar, professor, a função é que ela faz assim, assim, assado. Ela dá um negocinho aqui, ela quebra, ela vai, não sei o quê. Não, eu tenho que saber falar de uma maneira clara. E a maneira clara que a gente tem é usando os jargões que a gente tem na nossa utilização de descrição matemática dessas funções, tá certo? Então, a gente vai aprender diversas dessas coisas aqui na aula. Essa aula não vai terminar no dia de hoje, então eu vou continuar essa aula na próxima
na aula, né, no próximo vídeo, mas hoje a gente vai dar já a introdução do que é a função. Então, quais são os objetivos da nossa aula, tá? Definição de função e notação, né? Como é que a gente descreve função, como é que a gente escreve no papel uma função de um determinado conjunto, tá certo? Domínio e imagem, né? O que significa um domínio e uma imagem de uma função, continuidade de uma função, funções crescentes e decrescentes, funções limitadas, extremos local e absoluto, simetria, assíntotas e comportamento da função nas extremidades do eixo horizontal, tá certo? Tem várias coisinhas, né? Mas a aula de hoje não vai ter muito desenvolvimento algébrico, como foram as duas últimas aulas, né? Se vocês se lembram como foram as duas últimas aulas, era manipulava, jogava para cima e para baixo, de um lado para o outro, dividia, fatorava, expandia, etc, etc. Na aula de hoje, não. Na aula de hoje é muito mais para a gente aprender a descrever funções, tá certo? Então não tem manipulação matemática, porém a gente tem que saber como dar certas qualidades a esses elementos matemáticos. Ok? Então, bora lá na nossa definição de função e notação. Né? Uma função, né, que é o que a gente está descrevendo aqui, uma função é um conjunto A, de um conjunto A em um conjunto B. Então, percebe que uma função, necessariamente, ela precisa de dois conjuntos, né? Ela tem um conjunto que a gente começa, né, que é um conjunto A, em um conjunto B. Então, ela leva esses elementos de A em um outro conjunto B. É uma lei que associa para todo elemento A em A, né, todo elemento em A um único elemento em B. Né? Lembra daquela função temperatura que eu falei para vocês? Né? A gente tem todo elemento em A vai estar associado a um único elemento em B. Ok? O conjunto A, né? O conjunto A é o domínio da função, tá certo? E o conjunto B, de todos os valores produzidos por essa associação, é o que a gente chama de conjunto imagem, tá? Então, se eu tenho um conjunto A aqui, né? O que seria a função? A função, ela daria qual é a minha associação entre esses elementos do conjunto A, que eu tenho aqui, para o conjunto B. Em matemática, a gente chama isso de mapeamento. Como eu mapeio os elementos do conjunto A para o conjunto B, tá certo? E aí tem um negócio aqui, né? Esse meu mapeamento é um elemento A para o elemento B, tá certo? Então, eu não posso ter, por exemplo, um desses elementos, por exemplo, desse elemento A, para dois elementos em B, tá certo? É um aqui, elemento A, para um elemento em B, tá certo? Eu posso ter dois elementos em A correspondente a um elemento em B, mas eu não posso ter um elemento em A correspondente... desculpa, eu posso ter dois elementos em A correspondentes a um elemento em B, mas o contrário não posso ter. Eu não posso ter dois elementos em B que são correspondidos por A, entenderam? É aquela história que eu falei da temperatura. Eu posso ter dois elementos em A, que é os pontos do espaço, que correspondem ao mesmo valor de temperatura, tá certo? Mas eu não posso, a um único elemento em A, que é o ponto no espaço, eu ter duas temperaturas diferentes, né? Isso não é fisicamente possível, tá certo? Então, o que pode ocorrer é a função estar definida como sendo um conjunto A em um conjunto C, de modo que esse conjunto C não seja o conjunto imagem, em sim um conjunto que contém a imagem. Então, eu posso ter
uma outra forma de mapeamento, que é o que a gente chama o conjunto A e o conjunto C, que contém a imagem do B, mas que não seja necessariamente o conjunto da imagem, que é o que a gente chama de contradomínio. Tá? Mas, aqui na aula, nessa aula de hoje, né, que nesse texto, nesse livro também que a gente está lidando, a gente vai falar apenas da função definida em um conjunto e em outro. Né? Então, esse conjunto B, que é o conjunto que a minha função faz o mapeamento dos elementos de A, esse conjunto B é o que a gente chama de imagem, tá? Esse cara daqui é o conjunto imagem. E esse conjunto aqui é o meu domínio da função, tá? O domínio é o conjunto em que eu saio e a imagem é o conjunto em que o domínio leva, tá certo? Existe uma figura para meio que ilustrar o que seria o papel de uma função, né? Como uma função sendo uma engrenagem, né? A função, no fundo, ela pega os valores do meu domínio, tá certo? Que são os pontos iniciais que eu coloco do conjunto A, roda uma manivela, né? Entra na engrenagem, faz alguma coisa e resulta justamente num valor que vai ser o valor dentro da minha imagem. Uma função, ela pode, inclusive, levar um conjunto de pontos a outro conjunto de pontos que tem o mesmo tamanho. Por exemplo, eu tenho uma função que posso pegar certos números dos reais e levar também a outros números dos reais. Os dois conjuntos são os mesmos, são os reais. Só que o mapeamento de um ponto no outro pode ser diferente. Por exemplo, eu posso mapear o valor 2 para o valor 4. Nesse caso que eu falei para vocês do espaço, são dois conjuntos diferentes, né? Temperatura e espaço, né? Então, uma é descrita pelo que a gente chama de R3, né? Porque para descrever um ponto no espaço, eu preciso saber 3 dimensões, e a temperatura seria o valor dos reais também, né? Então, é o conjunto que leva do R3 para o R1, né? Que é o conjunto do espaço para o conjunto dos reais, tá certo? Usualmente, os elementos que eu tenho nesse espaço B, eu descrevo eles por uma variável, né? Como eu estou descrevendo o domínio pela variável x, eu posso descrever a imagem pelo valor y, tá certo? E a gente toma esse valor y como sendo já a imagem, né? E existe essa notação de Euler que é muito instrutiva, né? Que é para descrever a imagem da minha função como aqui não é f vezes x, tá? É um f de x. Esse x é como se fosse uma entrada, tá? Não é multiplicado, é uma entrada que eu vou colocar. Então, por exemplo, vai ser f de 2, f de 4, f de 1 e assim por diante, né? Esse f vão corresponder a que valor de x, ou seja, a que valor do conjunto do domínio que eu estou mostrando aqui, do domínio que eu estou colocando aqui, qual é o elemento do domínio que eu estou colocando aqui, para eu calcular a imagem desse meu elemento, tá certo? Ok. Então, percebe que quando eu falo domínio, eu estou me referindo ao conjunto A, e imagem eu estou me referindo ao conjunto B. Ok? Perfeito? A gente tem um entendimento mais ou menos do que é uma função. Agora, a gente vai ver só alguns exemplos para ilustrar, né? Então, o que seria uma função? Digamos que eu tenha aqui, né, apenas um desses dois exemplos é função, ok? Então, aqui eu tenho o conjunto A, e aqui percebe que eu tenho x1, x2, x3, x4. São 4 elementos desse meu conjunto A. E aí, para cada um desses elementos, desses 4 elementos, eu tenho um elemento do meu conjunto B. O conjunto B seria a minha imagem e o conjunto A seria o meu domínio. Então, percebe aqui que eu tenho o x1 vai para o elemento y1, o x2 vai para o elemento y1. Então, eu tenho, por exemplo, se eu fosse escrever, eu escreveria aqui
y1 é igual a f de x1, ou y2, y1, desculpa, ou y1 pode ser escrito também como f de x2, né? Se esse meu mapeamento de um para o outro é f, tá certo? Então, aqui nesse caso, eu tenho dois elementos do meu conjunto A levam apenas um elemento do conjunto B, né? Aqui, esses dois, eu tenho que o x3 leva o y3 e o x4 leva o y2, tá certo? Então, eu tenho uma correspondência 1 a 1 desses dois elementos. Mas aqui não, aqui eu tenho uma correspondência 2 para 1. Esse caso aqui é uma função? Respondam aí no chat, por favor. Para ver se entender. Tá, então não responderam. Então vou responder. Esse caso aqui, ele é uma função, porque apesar de eu ter dois elementos indo em um, né, que é em B, né, aqui, esses dois elementos são elementos do meu domínio. A regra para não ser função é eu ter dois elementos aqui em B, levando a um elemento em A, tá certo? Que é esse caso daqui, ó. Esse caso daqui. Percebe que nesse caso daqui, né, eu tenho dois elementos, que é y3 e y4, e esses dois elementos correspondem a um único elemento aqui no meu domínio, né? Então, portanto, esse segundo exemplo não é função, né? Porque fere a própria definição de função, tá certo? Então, ok, a gente está mais ou menos entendido o que é uma função, e agora a gente precisa saber como caracterizar uma função, tá certo? Pessoal, sim, eu vi a mensagem da Sofia, que ela falou que o áudio não está bom. Mas para vocês, no geral, acho que está bom, né? Porque eu só vi a mensagem dela. Melhorou agora, tá bom, Sofia. Devia ser um problema local, tá? Então, bora lá continuar. Então, por exemplo, aqui a gente tem um outro exemplo, né? Esqueci de botar a animação. Em y igual a x quadrado, y é função? Né? É uma pergunta. Né? O que a gente pode pensar aqui? Né? A gente tem, por exemplo, que o y, que é a minha variável, depende de x quadrado. Né? Para cada valor de x, né? Para cada valor de x, eu tenho um outro valor de y, né? De y. Então, parece ser uma expressão numa função. Então, como é que eu faria, né? Eu procuraria quais os valores de x aqui, que eu tenho o valor de y, para saber se eu teria casos como esse daqui, né? Para um único valor de x, eu teria dois valores de y diferentes. E no caso, eu não tenho, né? Se eu traço, por exemplo, o gráfico, só um segundo. Se eu traço, por exemplo, o gráfico dessa função, a gente vai ver, né, que a gente tem que a fórmula, né, que eu posso colocar aqui para descrever a função, né, f de x igual a x quadrado, eu posso ver que essa função ela é algo deste tipo aqui, tá certo? Ela vai ser uma função que vai ter essa concavidade aqui, ok? E se eu analiso os pontos y, né, para cada ponto desse aqui, eu tenho associado um ponto em y, né, e um ponto em x, tá? E aí eu posso observar que para um dado x existe apenas um único ponto em y que satisfaz a esta linha daqui, tá certo?
Então, eu posso substituir, por exemplo, os valores de x aqui, né, para x igual a 1, 2, 3, 4. E eu posso ver também que isso que eu falei é verdade, né? Não existe um valor de x que resulte em dois valores de y, né? Então, portanto, temos que y igual a x quadrado é função. Tá. E aí, esse exemplo aqui nos leva a uma ideia que parece ser promissora, que é a análise do gráfico da função. Percebe que para ver se eu tenho um valor de x para dois valores de y, que é algo que me diria que a curva não é função, basta eu traçar uma reta vertical e ver quantas vezes a reta se cruza com a minha curva. Então, qualquer reta vertical que eu trace aqui, eu vou ver que essa reta vertical se cruza na minha curva apenas uma vez, né? Na horizontal, ela pode se cruzar duas vezes, e na verdade ela se cruza duas vezes aqui por causa da minha função quadrática, tá? Mas na horizontal não tem problema, porque na horizontal isso seria para o único valor de y, eu tenho 2x. E isso é possível, tá certo? E aí, com isso, a gente pode olhar nos gráficos abaixo aqui, tentar adivinhar qual dessas curvas descreve ou não uma função, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse primeiro, eu posso traçar qualquer reta vertical aqui e eu vou ver que as retas verticais que eu tenho só cruzam uma vez aqui nos pontos, tá certo? Qualquer uma reta que eu pegue, ela só vai cruzar uma vez, tá certo? Se eu achar pelo menos uma reta que cruze duas vezes, eu já poderia descrever isso que não é função, né? Mas nesse caso aqui, ela é função. Nesse caso aqui, apesar de eu ter esse serrilhado aqui, e aqui não ser muito suave, essa curva aqui também descreve uma função pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, né? Então, aqui é a função. Porém, essa última aqui, percebe que aqui, ó, se eu traço essa reta vertical aqui, eu só cruzo uma vez, se eu traço aqui, só cruzo uma vez. Mas olha só o que acontece quando eu cruzo aqui, ó. O gráfico que eu estou traçando, ele passa uma, duas, três vezes, né? Pela minha reta vertical. Isso significa que para um único valor de x, que é representado por essa reta vertical, que é representado aqui, né? Até eu vou pegar um valor mais adequado, né? Bora pegar esse valor x igual a 1, que é essa reta daqui, que passa em x igual a 1. Para o único valor de x, que é x igual a 1, essa reta passa aqui, que é perto de y igual a 3, passa aqui, que é perto de y igual a 0, que passa aqui, que é perto de y igual a 2. Então, eu tenho três valores de y para um único valor de x, né? Portanto, eu posso concluir que essa curva não é... Essa curva não é função. Ok? Então, a gente tem assim, pelo gráfico, a gente tem uma forma um pouco tanto direta, assim, de olhar um gráfico e saber se eu estou descrevendo uma função ou não. Tá certo? Então, bora falar um pouco mais sobre domínio e imagem de uma função. Percebe que eu poderia ter restringido, se eu falasse para vocês, eu quero que essa curva aqui, quero saber se ela é uma função, só que eu quero só para x menor do que esse ponto aqui. Bom, nesse ponto aqui, percebe que não tem nenhum problema, né? Antes dessa reta aqui, qualquer reta vertical que eu pegue só tem um ponto. Então, eu poderia descrever uma função nessa região aqui, que eliminasse essa região problemática aqui que eu tenho, que me diz que a curva não descreve uma função.
E aí isso vai de encontro ao domínio, né? Como é que eu posso descrever um domínio de uma função, né? Por vezes, o domínio ele pode ser descrito tomando certas precauções para que a minha expressão que esteja descrevendo essa função não dê problema. Por exemplo, se eu quero descrever o volume de uma esfera, eu posso descrever ela como sendo 4/3 de π vezes r ao cubo. Isso aqui é o volume de uma esfera, tá? Ou seja, se eu tenho uma esfera de um determinado raio, né? Esse cara aqui é o raio, eu posso calcular qual é o volume de uma esfera jogando o valor do raio aqui, tá certo? Então eu posso interpretar esse cara aqui como sendo uma função em que eu leve o raio da esfera até o volume da esfera. Então, para cada valor de raio que eu coloco aqui, eu vou ter um valor correspondente. Por exemplo, aqui, se o raio é igual a 1 metro, eu vou ter que o volume da esfera é 4/3 de π metros cúbicos. Tá? Se é 2 metros, eu vou ter que é 4/3 de π 2 metros ao cubo. 2 metros ao cubo vai dar 4 metros cúbicos, né? E aqui, 4 aqui, vai poder simplificar, vai dar 16 metros cúbicos, tá certo? Então, assim por diante. Então, para cada valor do raio, eu tenho o valor do volume correspondente, tá certo? Então, eu tenho, na prática aqui, há uma definição de uma função explícita aqui, né? O volume é função do raio, ok? Só que é qualquer valor de raio que eu posso colocar aí? Não é qualquer valor de raio. Aqui, nesse caso, eu tenho que restringir os domínios para raio maior ou igual a 0. Por quê? Porque uma esfera não pode ter um raio negativo. Então, fisicamente, existe uma restrição aí que impera no domínio da minha função, tá certo? Então, o domínio é todos os valores reais positivos, tá certo? O raio vai ser 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. E a minha imagem também vão ser os valores reais positivos, porque o volume vai ter que ser positivo, né? Então percebe que aqui nesse caso eu tenho uma restrição para o meu domínio. E isso acontece quando eu tenho uma restrição física, que é esse caso aqui, do raio não poder ser negativo, mas pode ser uma restrição que será uma restrição, digamos, no caso, matemático mesmo, porque pode ser que a própria expressão não tenha um valor real definido naquele ponto. Um bom exemplo disso é esse caso aqui, né? Digamos que eu queira encontrar o domínio desta função, né? É uma função, porque para cada valor de x que eu coloque aqui, eu vou ter um valor de f de x correspondente, né? Isso aqui é f de x. Então, se eu coloco x igual a 1, 2, 3, assim por diante, eu vou ter um valor. Porém, se o meu x for menor do que menos 3, né, temos raízes negativas, né? Raízes de números negativos. E isso não é algo que a gente definiu, né? Não está definido no campo dos reais. Então, o que eu faço? Eu excluo essa parte aí, de modo que eu tenha uma função bem comportada. Então, isso vai ser uma função cujo domínio é, né? Posso dizer que o domínio dessa função, x maior ou igual a menos 3, né? Será o domínio. Percebe o que eu fiz aqui? Eu restringi o meu valor de x de tal forma que a minha função seja bem comportada, tá? Ou que a minha imagem tenha um valor real. Aqui, nesse segundo caso, eu observo uma coisa parecida, né? Percebe que o x ele não pode ser negativo, né? Então, o x tem que ser maior ou igual a 0. Porém,
eu tenho um outro problema aqui, tá certo? Eu tenho um outro problema aqui. Eu tenho que quando x igual a 5, tem uma divisão por zero. Divisão por zero não pode, tá? Como divisão por zero não pode, eu coloco que o x tem que ser diferente de 5 também, né? Então, esse seria o domínio, tá? Posso representar ainda em termos de intervalo. Eu vou ter que o x, nesse caso, vai de 0 até 5, né? O intervalo, o meu domínio, o meu domínio, nesse caso, vai ser o intervalo de x a 5, né? Unido, né? Vou botar o símbolo de união aqui, unido com o intervalo de 5 até mais infinito. Percebe que o 5, o intervalo aqui vai ser aberto, né? Porque eu não posso incluir o 5 dentro da minha função. Aqui, né, nesse de cima, se eu fosse descrever como intervalo, seria simplesmente, né, menos 3 fechado, que incluo, né? E aqui até o infinito e o infinito aberto. Tá certo? Esse é o domínio. Agora esse outro, né? Esse outro, né, ele recupera o mesmo caso que eu tenho de cima. Digamos que a área de um triângulo aqui, né, vai ser dada por raiz de 3 sobre 4s ao quadrado, onde A de S é a área do triângulo equilátero com lados de comprimento S, né? Como S é um comprimento, eu posso, no mínimo, ter ele igual a zero. Eu não posso ter um S negativo, né? Então, como S é comprimento, a gente pode já dizer que o S, na verdade, né, ele quer dizer, o domínio será, né, eu vou ter aqui que o S, posso escrever assim também, S pertence ao intervalo de 0 até mais infinito, né? Então, como S medirá distância. Tá certo? Então, assim, a gente tem essas formas que eu estou falando para vocês justamente para a gente descrever domínios, tá? A gente pode enxergar isso graficamente também, tá? Deixa eu apagar essa parte do S aqui. A gente pode escrever isso graficamente. Eu apaguei tudo, não sei como. Mas tem algum botão que apaga tudo aqui. Além, já vi. A gente pode escrever graficamente aqui, tá vendo? Esse aqui seria esse primeiro exemplo, percebe que aqui eu tenho um crescimento, após esse valor aqui eu tenho uma função bem comportada, aqui eu tenho o zero, né? A partir de zero aqui, se eu for para trás, eu vou ter problemas nessa outra, tá certo? Nessa outra aqui, e eu tenho uma função aqui que quando chega próxima de 5, ela se torna indefinida porque eu tenho que aparece uma divisão por zero naquele local. A função ela cresce indefinidamente, depois ela volta aqui a subir, né? E aqui, finalmente, é esse terceiro, que apesar de eu ter... Opa, desculpa. Calma um pouquinho. Ah, tá certo. Apesar de eu ter que esse cara aqui, esse S, né, eu ter uma função que no fundo é uma função quadrática, né, eu tenho para o S negativo eu teria uma descrição de uma função tal como eu tive do y igual a x quadrado. Aqui nesse caso eu não vou ter justamente pela restrição física, né, que a gente disse que o S ele corresponde a um lado de um triângulo, ou seja, ele não pode ser negativo. Aqui o S, aqui é o A de S, então, portanto, o domínio dá para ver que ele é só essa região aqui, né? Mostrou a parte de cima, né, a parte de diante, mas o domínio é só a parte positiva. Aqui está mostrando a parte completa, ok? Certo. E a imagem, né? A gente está vendo aqui até agora como a gente calcula o domínio de uma função, tá? A gente está olhando, calcula assim, né? Tenta descrever a partir das expressões, né? Como é que a gente pode
olhar uma expressão como essa, extrair o domínio, olhar uma expressão como essa, ou até mesmo olhar o gráfico, como é que a gente pode extrair o domínio. Bom, a imagem ela é um pouco mais complicada de analisar do que o domínio, né? Porque o domínio, né, como eu não tenho esse problema de olhar a expressão, é só olhar a expressão e ver como ela se comporta, ver se está tudo ok com ela, né? A imagem não. A imagem, se eu tenho que ter aquele cuidado, se eu tiver dois valores, né? Eu tenho que ver para onde, como é que essa minha curva se comporta. Por exemplo, aqui, olha, que percebe que eu tenho essa transição aqui, mas dá para ver que a imagem, por exemplo, há todos os valores de y, né? Nesse caso aqui, há só os valores de y positivo. Então, eu tenho que ter certo cuidado na hora de descrever a minha imagem, justamente por causa desse probleminha assim de eu não ter dois valores correspondentes para eu encontrar, né? Então, assim, bora ver um exemplo que é essa função aqui, 2 sobre x, né? Então, como a gente está vendo aqui, essa função, a gente já de imediato analisa que ela tem um probleminha aqui para quando x igual a zero, né? Então, aqui é problemática quando x igual a zero. Então, eu posso dizer que eu tenho uma função, né, se o meu domínio excluir x igual a zero, né? O domínio é todos os reais menos x igual a zero. Né? O domínio aqui seria justamente a união dos intervalos, né? O domínio A seria, né, eu poderia descrever como sendo igual a união dos seguintes intervalos. Eu teria o x aqui aberto de menos infinito até zero, aberto também, né? União do zero aberto até mais infinito aberto. Né? Seria algo desse tipo aqui, tá certo? Ou apenas x diferente de zero. Aí eu posso tentar analisar o domínio dessa função, tá certo? Percebe que quando eu olho aqui, parece que parece que quando eu olho aqui, a impressão que dá é que eu sempre tenho um valor de y no qual essa função vai se cruzar, né, com a reta, né? Ou seja, se eu pego retas horizontais aqui, para esse valor de y, eu tenho um ponto aqui. Para esse valor de y, eu tenho um ponto aqui. Para esse valor de y, eu tenho um ponto aqui. Para esse valor de y, eu tenho esse ponto aqui. Em que retas horizontais se cruzam com o meu gráfico, tá certo? Porém, há um ponto em particular aqui que essa análise parece não ter, não está definido. Por exemplo, aqui em y igual a zero, que é uma reta que passa aqui, né, tá? É uma reta que passa aqui no centro, eu posso ver que não existe um valor de x correspondente. Ou seja, essa função aqui, não existe nenhum valor de x que eu coloque aqui que corresponda a um f de x igual a zero, tá certo? Eu posso ir aumentando o meu valor de x, colocar x igual a 1.000, 2.000, 10.000. Sempre vai ter um valor que vai corresponder a um f de x que é muito pequeno, tá certo? Muito pequeno, mas que não é zero. E, de fato, se eu procuro, digamos assim, o seguinte, se eu procuro um f de x sendo zero, ou seja, 2 sobre x, e eu procuro qual é o valor de x para que isso seja zero, eu levo à seguinte equação, né? Multiplicando o x pelos dois lados, vai ficar x vezes zero igual a 2, só que x vezes zero é zero, né? Para qualquer valor de x, então isso aqui vai ficar zero igual a 2. Então, isso aqui me resulta em um absurdo. E, portanto, não existe nenhum valor de x
né? Não existe x para qual f de x, que é igual a 2 sobre x, resulte em zero. Zero, né? Então, o que eu posso concluir daqui? Que a minha imagem, ela corresponde a todos os pontos aqui do meu eixo x, tá? Vai ser todos os pontos, menos meu eixo y, desculpa, menos o y igual a zero. Então, vai ser todos os pontos menos o y igual a zero, tá certo? Então, como é que a gente poderia colocar isso explicitamente? A gente pode colocar que a imagem B é igual à união de menos infinito até zero, com zero aberto, né? E zero até mais infinito, com zero aberto também, tá certo? Então, é a união desses dois conjuntos, que é exatamente o mesmo do meu domínio, né? Então, o meu domínio é esses dois conjuntos, que exclui o zero, e a minha imagem vai ser exatamente o mesmo. Isso significa dizer que y igual a x, que, por exemplo, se eu pego, apesar do elemento 2 estar incluso tanto no meu domínio quanto na imagem, ele não tem uma correspondência direta entre eles, tá? O elemento 2 do meu domínio, que seria x igual a 2, leva ao elemento f de 2, que é 2 dividido por 2, que é igual a 1, e leva ao elemento 1 da minha imagem. Então, embora os dois conjuntos sejam representativamente os mesmos, a correspondência entre os elementos não é igualitária, não é 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3 e assim por diante, tá certo? O elemento 1, 2 do domínio leva ao elemento 1 da minha imagem, tá certo? Entenderam? Ok. Então, assim, a gente já falou de domínio e imagem, né, mostrando mais ou menos como a gente pode analisar o domínio de uma imagem. Agora é importante a gente falar da continuidade de uma função, né? Continuidade é um conceito que ele é muito intuitivo, de certa forma, tá certo? Quando é que uma função ela é contínua, né? Ou seja, quando ela tem continuidade, né? Uma função ela apresenta continuidade quando ela não tem quebras. Em termos simples é isso. Então, bora ver um exemplo aqui. A gente tem essa função aqui, tá certo? Essa função aqui. Percebe que para todos os valores de x, eu tenho um valor de y correspondente, né? Não existe quebra, não existe nada, é uma função tudo bonitinho. Então, ela é contínua em todos os valores de x. Aqui é exatamente a mesma forma. Porém, para um determinado x igual a A, que é esse ponto daqui, eu tenho um buraco na minha curva. E para x igual a minha imagem, né, o elemento da minha imagem, é esse valor aqui de cima de y. Isso continua sendo uma função, porque para esse meu x igual a eu tenho um elemento aqui em y, tá certo? Só que há uma quebra. Eu tenho uma descontinuidade nesse caso, ou seja, a minha função ela não é contínua nesse caso. Tá certo? Então, bora continuar aqui, né? Esse outro daqui. De novo, eu tenho uma descontinuidade, só que nesse caso, no x igual a A, essa função ela não está definida. Eu não tenho nenhum outro valor atribuído para ele, tá certo? Nesse caso eu tenho, né? Eu tenho esse valor de y aqui, mas nesse caso aqui eu não tenho nenhum outro valor atribuído para ele. Nesses dois casos, a gente chama de descontinuidade removível. Por quê?
Ela é removível porque se eu aproximar essa minha curva aqui do lado esquerdo e eu aproximar ela aqui, desculpa, pelo lado esquerdo e pelo lado direito, né, que fundo é esse daqui, direito e esquerdo, elas vão mais ou menos chegar no mesmo valor, tá? Até eu chegar em A, em que o resultado vai ser outro. Mas quando eu chegar muito próximo de A, elas vão ter mais ou menos o mesmo valor. Então, por isso que essa descontinuidade ela pode ser removível, porque o valor das funções no ponto próximo são parecidos, tá? São os mesmos. E aqui eu tenho uma descontinuidade de pulo. Nesse caso aqui, percebe que o que acaba acontecendo é que eu tenho um certo valor, mas quando chega nesse ponto aqui de x igual a minha função ela pula e ela continua em outro valor e eu tenho essa quebra aqui, né? Essa descontinuidade, né, descontinuidade, claramente é bem diferente dessas duas primeiras aqui. E se eu me aproximo da minha função aqui por esse lado esquerdo, do meu ponto A, o valor da minha função vai ser completamente diferente de se eu me aproximar pela parte de cima aqui do meu ponto A. Tá certo? Por isso que essa função ela não tem uma descontinuidade removida, né? Tem uma descontinuidade de pulo ou salto. E finalmente tem esse caso daqui, que é a descontinuidade infinita, que a gente já se deparou, né? Que a gente restringiu o domínio da função e excluiu esse ponto. Então, essa função, nesse caso, existe uma descontinuidade, porque antes desse ponto aqui, o domínio existe, depois desse ponto aqui, o domínio existe, ou seja, essa função ela é definida nessas duas regiões, porém, exatamente em x igual a tem uma divisão por zero, que seja, né, que dá essa descontinuidade aí problemática que a gente tem, tá certo? O Luan Gabriel perguntou se isso tem relação com o limite, né? A Priscila Rodrigues falou que o áudio tá ruim. Ainda tá ruim, Priscila? O vai e volta? Tá bom. Luan, respondendo a tua pergunta, tem, né? Vai e volta, tá bom. Deve ser internet, então. Respondendo a tua pergunta, tem relação com o limite, porque esse processo da gente se aproximar do ponto A pela esquerda ou pela direita tem a ver com como eu pego o limite da minha função x indo para A, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso... Esse limite aqui da esquerda e da direita vai dar o mesmo resultado, tá certo? Então, por isso que é uma descontinuidade removível. Nesse caso aqui também, né? Que aqui está escrito do lado. Então, para sumarizar, eu tenho que uma função é contínua se o limite de x tendendo a tanto para a esquerda quanto para a direita é o mesmo valor que é f de a. E ela é descontínua se esse limite for diferente do f de a, né? Que nesse caso aqui eu tenho, na verdade aqui seria o mesmo valor. Nesse caso eu tenho aqui que eu tenho dois valores diferentes para o meu limite, se eu venho para a direita ou se eu venho pela esquerda, tá certo? Eu tenho esse problema. Nesse terceiro caso, né, esse limite nem existe, porque dá um valor infinito. Tá, então, bora analisar esses dois casos e percebe que a continuidade de uma função ela tem relação com um ponto, tá certo? Não tem relação também com todo o domínio, né? A função ela pode ser contínua em intervalos desse domínio. Nesse caso aqui, por exemplo, antes desse intervalo tem continuidade de boa. Depois aqui eu tenho continuidade de boa, né? Mas em um determinado ponto eu posso não ter continuidade. Então aqui, analise o seguinte caso e veja a continuidade em x igual a 2. Nesse caso aqui eu tenho x igual a 2 aqui, ó. Certo? Então claramente eu tenho uma descontinuidade, né? Descontinuidade. Deixa eu apagar para fazer direito isso aqui. Vou fazer aqui embaixo. Descontinuidade. E essa descontinuidade é dessa daqui, né? Infinita, tá certo?
Então, aqui é descontinuidade infinita. Aqui nesse caso, não tem nenhum problema aqui em x igual a 2. Então, aqui a minha função ela é contínua. Tá? E aqui eu tenho um buraco, né? Que é apenas um buraco. Então, aqui é uma descontinuidade. Descontinuidade removível. Tá? Que é a mesma desses aqui. Tá certo? Então, não tem nenhum problema com ela. Outra questão importante, né, é essa questão das funções, se elas são crescentes ou decrescentes, né? As funções são crescentes, como o próprio nome diz, quando elas crescem com o valor de x, ou seja, conforme eu vou aumentando o meu valor de x, a minha função vai crescendo. E elas são decrescentes quando eu aumento o valor de x e o valor de y vai decrescendo. Né? Razoável. Então, bora ver nesse caso aqui. Nesse caso, quando o meu x vai aumentando, ou seja, quando eu vou andando aqui da esquerda para a direita, o meu y ele também vai crescendo. Então, eu tenho aqui que quando o meu x aumenta, o y aumenta. Então, essa função ela é crescente. Tá? Óbvio. Nesse caso daqui, quando eu vou aumentando o meu x, ou seja, quando eu vou andando para a direita, o meu y está caindo, né? O x para x igual a 2, o y é mais ou menos 3. Para x igual a menos 1, aumentei o y de 1, aumentei o x de 1, o y diminuiu de 2. Né? Ou seja, quando o x vai crescendo aqui, o y está diminuindo. Então, portanto, aqui nesse caso, a minha função é decrescente. Tá certo? Então, é bem intuitivo. E quando o y nem aumenta nem diminui, né? Então, que o x aumenta, o y não muda, nem aumenta nem diminui, né? Ele permanece sempre constante igual a 2. Então, isso aqui é o que a gente chama de função constante. Tá? Ela não cresce nem diminui. Então, uma função é constante quando ela não cresce nem diminui, tá certo? E esse aqui, percebe como eu falei para vocês, às vezes é intervalo. Ela aqui é decrescente, porque quando o x vai aumentando, o y vai caindo. Aqui nesse meio aqui é constante, porque quando o x vai aumentando, o y não muda. E aqui nessa parte aqui, ela é crescente. Entendeu? Então é bem intuitivo saber se uma função é crescente, decrescente ou constante, tá? A gente, olhando graficamente, talvez seja mais direto, mas a gente pode analisar pelos pontos, tá certo? Pelos pontos. Então, aqui são, digamos assim, elementos do meu domínio, nesse lado aqui, em x, e y1 são elementos da minha imagem. Então, eu tenho três funções aqui, que correspondem a esses pares aqui e esses pares aqui, tá? Percebe que essas três funções, elas têm comportamentos diferentes, tá certo? Então, por exemplo, olha aqui o que está acontecendo. Eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1, 3, 7, né? Ou seja, o meu x está crescendo, de menos 2 para 1 cresce, 0 cresce, 1 cresce, 3, 7 está crescendo aqui, mas o meu y não muda, né? Como o meu y não está mudando e o meu x está crescendo, eu tenho que essa função ela é constante. Esse caso daqui, né? Nesse caso daqui, olha o que está acontecendo. O meu x está aumentando, menos 2, 1, a mesma coisa do outro, porém, olha o que está acontecendo com o meu y. 3, 1, 0, menos 2, menos 6, menos 12. O meu y está diminuindo.
quando o x aumenta e o y diminui, a função ela é decrescente. Tá? E esse daqui agora? O x está diminuindo e o y está diminuindo também? Não, está aumentando, né? O x está aumentando e o y está aumentando também. Então, tem os dois aumentando, isso indica que a minha função aqui, ela é crescente. Então, percebam que aqui o problema organizou de uma forma que eu tinha tudo organizadinho já, o meu x sempre crescia. Mas eu poderia embaralhar esses números, esses dois pares aqui. Eu poderia colocar esse par aqui para baixo, esse par aqui para o outro. Como é que você poderia analisar? Tentem colocar de uma forma, organizar primeiro os pares, de uma forma que o meu x esteja sempre crescendo. Se eu organizo de uma forma que esteja sempre crescendo, eu consigo analisar melhor se uma função é crescente ou decrescente ou constante, tá certo? Existe uma outra forma de analisar se uma função é crescente, decrescente ou constante, que é baseado nos incrementos que eu tenho, tá certo? O que são esses incrementos? Como eu estou movendo com o meu x, né? Estou movendo do lado esquerdo para o lado direito, né? Aumentando, diminuindo. Então, nesse caso aqui, olha, é os mesmos casos dos anteriores, tá certo? É os mesmos casos dos anteriores. Menos 1, outro aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1, 3, 7, né? Só que, ao invés de descrever eles como o valor de x, eu vou ver como que o meu y está mudando, eu saindo, por exemplo, de menos 2 para menos 1. Ou seja, eu pegar menos 2, menos menos 1, né, vai dar 1. Não, 1 menos menos 2, né, que é ponto final menos ponto inicial, vai dar 1. Ou seja, daqui para esse primeiro, para esse segundo, eu andei mais 1, né, de casa, e eu vou ver quanto o meu y mudou, né? Nesse caso, mudou de 12 para 12 e não mudou 0, né? Então, andei 1, mudou 0, andei 1, mudou 0, andei 1, mudou 0, andei 2, mudou 0, andei 4, mudou 0. Então, perceba que a função constante, quanto é a minha variação de y? 0. Então, nesse caso aqui, é a minha constante, né? Constante, a gente já sabe. Nesse segundo aqui, eu vou fazer a mesma coisa. E aí eu vou ver quanto vai ser a variação de y, né? A variação de x é a mesma, e a de y vai ficar menos 2, menos 1, menos 2, menos 4, menos 6. Uma coisa importante, percebam que aqui nesse caso, que é decrescente, a função ela pode até apresentar valores positivos. Mas como ela está sempre diminuindo, isso indica que a posição final é sempre menor do que a posição inicial que ela começou. Isso vai me dar uma variação negativa. Então, variação negativa, ela indica que a minha função é decrescente. Percebe? Então, eu tenho aqui minhas variações negativas. Ó. Então, para analisar se uma função é decrescente, a variação dela é negativa. E percebe que decrescente, mais na frente, vocês vão poder definir isso ponto a ponto, com o conceito de derivada. Mas aqui, por enquanto, a gente usa essa variação. Tá certo? E aqui eu estou aumentando meu valor de x. Tá certo? Mas poderia estar diminuindo e eu vou mostrar para você como é que a gente analisa, tá? Quando ele está diminuindo. E aqui, a variação nesse terceiro, em que a função é crescente, ela é positiva, tá? Variação positiva. Tá? Então, percebe, se eu tenho tudo organizadinho, e eu olho para a minha função, né, quando o x está crescendo, se eu tiver uma variação negativa,
eu tenho uma função decrescente. Se eu tiver uma variação positiva, eu tenho uma função crescente. Se eu tiver uma variação nula, eu tenho uma função constante. Tá? Ele falou alguma coisa? Eu, professor, queria fazer uma pergunta. Fala lá, João Vitor. Eu posso ter uma função que é crescente num ponto, decrescente no outro, e, tipo, tem um pico, tem sei lá, um ponto mais baixo, e isso sempre se repete? Tipo, é constante, mas em algum ponto ela cresce. As funções trigonométricas são assim, pode ser constante, pode estender uma constante, por exemplo, eu posso colar uma função constante numa função decrescente. Essa função, por exemplo, ela é decrescente aqui, depois ela se torna crescente, depois ela é decrescente de novo, depois ela é crescente. Então eu não tipo assim, botava essa função inteira numa categoria de crescente, eu defini os pontos Não pode. Isso que eu estou falando, né? A ideia de ser função crescente ou decrescente, tu tem que analisar intervalos, né? Ou pontos, né? A função ela pode ser crescente no ponto tal, entendeu? Quando a gente fala no ponto, é analisar a variação pontual, né? Mas está relacionado com a derivada, tá? A gente vai introduzir a definição de variações, né? E de intervalos, né? Mas assim, normalmente, quando a gente está falando de variações de funções, é ponto a ponto, tá? Que é a variação pontual. Posso definir no intervalo? Posso definir no intervalo. Por exemplo, se eu pego uma função como essa, né? Eu pego esse ponto aqui e esse ponto aqui, percebe que no intervalo aqui, ela subiu e desceu, né? Mas, no geral, o y aumentou, porque ele foi de um valor negativo para um valor positivo. Então, no intervalo que vai desse ponto aqui até esse ponto aqui, essa função é crescente. Posso dizer dessa forma, tá certo? Mas, assim, normalmente quando a gente fala de função decrescente ou crescente, a gente toma intervalos pequenos ou regiões pequenas para poder analisar melhor, para ter uma informação mais precisa. Beleza. Certo? Então, olha aqui, por exemplo, aqui outra forma da gente analisar, que é uma outra forma bem legal, que é através do intervalo. A terceira, a gente já analisou variação, quando a variação de x ela vai crescendo, ela vai na direção positiva, mas, por exemplo, eu poderia querer analisar se eu tivesse tudo embaralhado, em que o ΔX fosse negativo, né? Então, quando o quociente, né, a gente pode classificar da seguinte forma, né? Primeiro, quando ΔY por ΔX é igual a zero, né? Temos função constante. Né? A segunda, quando o ΔY por ΔX for maior que zero, a gente vai estar com uma função crescente. E, finalmente, a gente tem... Deixa eu botar outra cor. Né? Quando... Peço desculpa por escrever apertado assim, tá? ΔY dividido por ΔX for menor do que zero, você já deve adivinhar, a gente vai ter uma função decrescente. A associação que a gente tem, pessoal, é com a derivada, né? Quer dizer, você pode pensar em velocidade, né? Se a velocidade é positiva, ou aceleração. Se a aceleração é positiva, né, significa que a segunda derivada aqui, ou a variação da velocidade no tempo, que no caso o tempo seria o x, ela vai ser positiva, então a velocidade é crescente. Né? Aqui, quando a aceleração é negativa, a gente tem uma função decrescente, tá? Então, a gente tem essa ideia mnemônica para lembrar.
E aí, para finalizar aqui, uma função, a gente pode dizer isso explicitamente, uma função f é crescente sobre o intervalo, né? Lembra que eu estou falando aqui por um intervalo, então eu posso pegar um intervalo e analisar se ela é crescente. Se para quaisquer dois valores de x no intervalo, uma variação positiva de x resulta em uma variação positiva de f de x. Isto é, x1 menor do que x2, ou seja, o x2 é maior, o intervalo é positivo, eu vou ter que o f de x1 é menor do que o f de x2, ou seja, a função cresceu nesse intervalo, né? Quando isso ocorre, para todos os valores de x do domínio f, dizemos que a função é estritamente crescente. Uma outra forma de dizer é que ela é monotonicamente crescente, né? Existe essa palavra também na física. Uma função é decrescente sobre o intervalo se, para quaisquer dois valores de x no intervalo, uma variação positiva de x resulta numa variação negativa de f de x, que é aquilo que a gente falou, né? Se x2 é maior do que x1, né? Ou seja, eu estou pegando um intervalo positivo, a minha função em x2 vai ser menor do que a minha função em x1. Quando isso ocorre para todos os valores de x do domínio f, dizemos que a função é estritamente decrescente, ou seja, ela é monotonicamente decrescente também. Uma função f é constante, quando o valor dela não vai mudar. Eu não vou nem ler o resto, né, mas você já sabe, né, se eu pegar esse intervalo, a função f é constante. Se ela é constante para tudo, eu tenho que uma função é constante em todo o meu intervalo. Tá, aqui eu tinha colocado funções limitadas, tá? Mas eu vou parar por aqui, que a gente já avançou bastante. E na aula seguinte a gente continua a lidar com funções, tá certo? Uma boa noite a todos e até a próxima.